Muito bom dia, moçambicanos. Olha, nesta live eu quero falar sobre assunto no 20, o nosso irmão de Nacala Porto. Nunca quis falar sobre ele, mas esta manhã decidi abrir a boca para esclarecer o que é que está a acontecer com o nosso irmão no 20 e as pessoas ficaram muito bem claras. Expresso-me na qualidade de coordenador político do Anamola em Nampula, que melhor conhece e tem os detalhes sérios e corretos sobre o senhor no 20. Não porque os outros irmãos do partido não conhecem, mas porque eu vivo na província de Nampula, conheço os detalhes do 20. Quero que vocês prestem muita atenção, escutem bem do que vou explicar aqui. Eu penso que para pessoas não intencionadas, aquilo que for aqui a dizer, vão compreender por que o senhor no 20, atualmente ou nesses últimos dias, nas últimas semanas, passa a gritar de televisão em televisão. Qual é o objetivo dele, vão compreender agora. Para começar, eu quero dizer o seguinte: o senhor no 20 está a mentir. Nunca manifestou nenhum dia uma intenção de se candidatar dentro do partido Anamola. Não fez nenhum espaço. Não contactou com ninguém da província de Nampula, menos uma estrutura da sede nacional. Primeiro quero vos explicar isto. De seguida, o No20 é uma pessoa muito incoerente. É uma pessoa que ele sozinho não sabe o que ele mesmo quer. Para um esclarecimento muito simples quanto à questão, tenho a vos explicar que o momento em que estivemos a criar o partido Anamalala, se vocês lembrarem, o senhor No20 estava naquele tempo a nos atacar de forma constante em diferentes televisões. Ela dizia que nós não seríamos aprovados, nós não éramos sérios. Ela empurrava-nos para o partido do Renamo, porque nós tivemos a fé, sabíamos que chegaríamos a onde chegamos, quando o senhor No20 se apercebeu do primeiro Conselho Nacional do Partido do Anamola. Ela fez pedidos, escreveu para o presidente Juvenal Mondelane para a sua integração no grupo onde outrora teria pertencido. Por causa da generosidade, posso assim dizer, do nosso presidente, conseguiu chamar, ajudou e rapidamente, mesmo que não tenha feito contribuição alguma para a nossa organização, ele foi promovido para o cargo de mobilizador da região norte. Acredito que vou vos explicar. Durante esse período em que ele foi indicado como chefe da mobilização da região norte, dentro do partido Anamola, nunca fez sequer um trabalho, nunca contactou pelo menos um distrito de todo este país. Não chegou de contactar com nenhuma estrutura do partido para exibir a sua responsabilidade. O senhor No20, durante o período em que ele respondeu como chefe regional da mobilização, acompanhou apenas 2 marchas. Uma marcha que a província de Nampula, que era encabeçada por mim mesmo que estou cá falando, aconteceu no distrito de Memba. E outra marcha aconteceu na cidade de Nampula. Acredite, o que eu vou vos explicar. Não vão se calhar julgar ou achar isso algo lógico. Ele acompanhou as 2 marchas que eu acabei de mencionar, porque nós teríamos alugado o seu aparelho, teríamos levado a sua aparelhagem por via de um pagamento que nós teríamos efetuado. Pagamos-lhe um dinheiro que ele havia pedido em jeito de controle da sua aparelhagem
acompanhou esses dois movimentos que eu acabei de mencionar. Fora dessas duas atividades, nunca realizou nenhuma outra atividade dentro do Partido do Anamola. Para dizer que a sua nomeação como chefe regional da mobilização não funcionou para a nossa organização. Depois deste período, entramos na fase de organização das eleições dentro do partido. Ele criou uma grande gafe dentro da organização. Criou movimentos para destruir algumas coordenações provinciais. Uma das coordenações que o NU20 trabalhou bastante para destruir foi a coordenação provincial de Nampula. O NU20 criou muitos grupos naquela altura, porque a todo custo queria ver o Niquina, portanto, eu que estou cá a falar, fora da coordenação, porque o sonho dele era de fazer com que a província de Nampula entrasse um coordenador banana para o Anamola murchar. Essa era a intenção que ele tinha. Começou a criar movimentos de ataque, movimentos que contrariavam, digamos, os bons termos do funcionamento do Partido do Anamola. Por isso, se vocês lembrarem, a cidade de Nacala Porto teve um problema muito longo. A cidade de Nacala Porto ficou muito agitada por vários meses, porque o NU20 era a peça principal que estava a desestabilizar o distrito de Nacala Porto. Porque por detrás deste movimento que ele estava a criar, ele queria engrandecer um seu plano, um projeto próprio que ele criou. O senhor NU20 criou um projeto chamado Além. E este projeto, ele pretende candidatar-se nas próximas eleições autárquicas. Toda a cidade de Nacala tem um conhecimento sobre isso que estou aqui a falar. Existem provas, áudios gravados, não 2, nem 4. Que até o próprio NU20 tem conhecimento. O próprio nosso irmão NU20 teve um trabalho muito árduo, que ele tentou desmobilizar os membros do Anamola para esta organização dele. E uma das pessoas que ele conseguiu tirar dentro do próprio Anamola para esta organização dele é o senhor Joaquim Alfredo, que era o nosso membro do Conselho Nacional, atualmente secretário-geral desta organização do NU20. Mas porque o movimento dele, a organização dele, não está a crescer, não está a evoluir, e dentro da província de Nacala ninguém está a aderir. Na província de Nampula em geral, ninguém está interessado. Depois de ter tentado aliciar alguns coordenadores distritais e não ter conseguido, ela decidiu levantar-se de outra forma. Procurar televisões, gritar nas televisões para mais ou menos manipular a opinião pública, como se o NU20 fosse uma figura muito importante, como se o NU20 de facto está a ser injustiçado. Não é verdade. Desde o tempo que nós criamos o Anamola, repito, até hoje, pergunte ao NU20 quantas horas ele já trabalhou para o Anamola. O senhor NU20 já mandou mensagens para a chefe nacional da mobilização na altura, a senhora Elsa Richua, quando o próprio ele dizia que estava a despedir da organização, porque não queria mais saber disso, que iria com o seu movimento, iria procurar a sua vida onde quisesse. Ninguém lhe perseguiu, ninguém se interessou por ele. Agora, quando de forma recorrente ele fala sobre candidatura, eu penso que o NU20 devia ter uma mínima vergonha. Ele devia ter uma mínima vergonha. Ele não pode, em momento algum, falar, no meu ponto de vista, algo que tem a ver com a Anamola, como se fosse um indivíduo, membro da organização, que está a ser injustiçado. Eu que estou falando aqui, denunciei o senhor NU20 dentro do partido. O dono sabe.
Eu lancei um processo de denúncia contra o Novinte dentro da nossa organização, quando ele estava a trabalhar neste projeto de querer destruir o partido a partir da província de Nampula. O partido tem um conhecimento. Não quero falar de outras questões que aconteceram antes, mas que vocês precisam de saber é que o Novinte é uma pessoa praticamente não confiável. Naquele período em que gente estava a candidatar-se para a presidência da República de Moçambique, através do nosso presidente Jean Venâncio Mondlane, o senhor Novinte, numa única eleição, chegou a apoiar vários partidos políticos. Talvez muitos moçambicanos não sabem disso. Quando ele larga da nossa organização e diz que não queria apoiar o partido Podemos, neste caso a história do senhor Forquilha, que não interessa aqui também desenvolver, o senhor Novinte foi apoiar o partido Pahum. 3 semanas depois, abandonou o partido Pahum, foi apoiar o Partido Democracia. Um tempo depois, ele também teve alguns entretantos aí que quis fazer valer com relação ao partido MDM. Numa única eleição, ele correu para esses partidos. O dono sabe. E muitos quadros sérios do partido Anamola continuam caladinhos por causa da prudência, não porque gente não tem o que dizer para dar uma resposta única que pode fazer calar o senhor Novinte uma vez para sempre. Há coisas que eu podia aqui tecer que vocês cairiam de nuca, mas por causa da nossa ética, questão da moral, prefiro me reservar. Mas se eu for aqui a explodir algumas questões, algumas ações que o nosso irmão Novinte praticou, vocês todos vão deixar de escutar a ele. Então, esta movimentação que está a criar nas televisões, ele não está por simplesmente a reivindicar um direito, porque sabe que esse direito praticamente ele não conquistou dentro da própria organização nossa. E por outro lado, eu duvido que se o Novinte tivesse colocado a sua candidatura, teria apoio internamente. Porque todos nós sabemos que ele não é para... ele é alguém não confiável, ou é alguém menos confiável. Como é que nós vamos confiar um indivíduo que depois de ter seguido conosco no Conselho Nacional, porta o cartão do Partido Anamola, segundo dono, participou do Conselho Nacional do Partido Anamola. Quando ele regressou, o mês seguinte, ele veio a dizer em algumas televisões que nunca tinha saído do Partido Renamo. Quer dizer, naquela altura em que o senhor Novinte foi participar da Convenção Nacional do Partido Anamola na cidade da Beira, ao mesmo tempo era membro da Renamo. Quer dizer, uma única pessoa a possuir 2 cartões. Eu penso que este senhor Novinte precisa de um outro tratamento. Se deixamos de falar disto, é que ele de facto foi para a Renamo, apresentou-se e todos nós assistimos ele a fazer. Foi para lá. Assistimos o pronunciamento do Partido Renamo face à recepção que tinha sido feito em relação ao pedido que ele havia solicitado. Depois de algum tempo, ele volta, não pisa na nossa organização. Até hoje que estou falando, ela nunca pisou nenhuma outra, aliás, nenhuma sede da província de Nampula ou do Partido Anamola, desde que digamos, realizamos as eleições, ou mesmo antes das eleições, ela não estava lá, não fazia parte das atividades. E quando ele diz que foi injustiçado, ela submeteu candidatura aonde? A candidatura dentro do partido foi aberta. Nós publicamos. Ninguém mostrou interesse em se candidatar no sentido de confrontar, digamos, confronto nos termos de uma concorrência política com o presidente Jean Venâncio Mondlane.
a candidatura ficou aberta na organização. Se nós que somos membros sérios do partido Anamola, que entregamos o peito à bala, não reclamamos, quem é o Novinte? Quem é o Novinte para reclamar? O que o senhor Novinte tem de especial para reclamar? O que ele deu de especial para reclamar? Se desde que nós criamos o partido, o Novinte nunca contribuiu com nada para esta organização. Nós não podemos aceitar isto. Então, meus irmãos, estou a fazer esta live para vos esclarecer a verdade, porque quem está muito longe da província de Nampula pode estar enganado, pode estar a pensar que, na verdade, coisas que o Novinte tira da sua boca, sejam reais, sejam verdadeiras, sejam, digamos, honestas. Este senhor é desonesto. O senhor Jovenâncio Mondlane, portanto, o presidente do partido Anamola, é muito generoso, porque qualquer um outro líder não podia dar espaço desse senhor se pronunciar. Então, eu venho falar nesses termos, porque sou uma das pessoas que contribui para o engrandecimento da organização. Venho me pronunciar, ou me pronuncio, porque eu também sou um dos membros que está a fazer o melhor para o crescimento do Anamola. Então, não pode um indivíduo que está sentado em casa, que toma um leite barato, que toma um café conquistado por via dessas falácias, aparecer publicamente, não é, a falar contra o Anamola e eu deixar assim barato. É preciso dar uma resposta na qualidade de membro desta organização. Pessoas estão a ser presas todos os dias. Perdemos muita gente para construir este partido, porque temos um sonho de libertar o povo. Agora, quando aparece alguém que está preocupada simplesmente para satisfazer sua barriga, não é, a usar o povo, nós não podemos admitir. O Novinte criou uma guerra muito grande naquela Porto, porque a todo custo ele queria tornar cabeça de lista nas próximas eleições autárquicas na cidade de Nacala. Como que o Novinte, sendo alguém que nunca contribuiu dentro do partido, o partido ainda, digamos, não desenhou o perfil, não se deliberou qualquer pacote sobre a questão das eleições, ele vai querer se impor por via de uma desordem interna. Ela não encontrou espaço, porque eu sou uma das pessoas que foi firme, não é? Eu fui firme, eu disse-lhe que na província de Nampula nunca em nenhum momento ele havia de conseguir destruir. E ele trabalhou bastante, ele sabe. Há um grupo que ele tinha aqui na província de Nampula, não é? Havia um grupo que estava aqui na província de Nampula. Alguns estavam na nossa comissão executiva provincial. Nós removemos, porque esses senhores trabalhavam em contramão com o próprio Novinte. Eles criavam nódulos de problemas nos distritos. Estavam lá a incentivar, digamos, situações naquela Porto. Já tinham o Novinte um projeto de criar um problema no distrito de Malema. Estava a colocar a sua mão no distrito de Larde, entre vários distritos da província de Nampula, onde ele estava a tentar, porque ele quis construir uma estrutura provincial fora do conhecimento do próprio partido, porque ele fazia as coisas de forma obscura. E nós desmascaramos. E não tendo espaço, ele não consegue se expressar de forma política na nossa organização. Para o vosso conhecimento, na nossa sede provincial de Nampula, desde que se criou a Anamola, ele chegou apenas uma vez. Apenas o Novinte era diretor dos problemas que ocorriam naquela Porto. Logo que ele se afastou da nossa organização, seguiu com este projeto dele, todos os problemas que nós tínhamos naquela Porto, os problemas cessaram. Se vocês ouviram falar sobre a constituição da sede 2 que ocorria naquela Porto, esta sede deixou de funcionar depois do senhor Novinte ter se afastado da nossa organização para este projeto pessoal dele. Então, esta é a mensagem que eu trago para vocês moçambicanos. Eu não quero ir ao fundo
das coisas. Tem outras coisas, digamos, estranhas que eu podia aqui vos revelar, mas eu não quero ser mal compreendido ou mal entendido. Apenas trago esta apreciação para vocês moçambicanos compreender que o senhor Novinte está a andar de televisão em televisão para promover a sua imagem. Ele está a preparar uma organização chamada Além. E ele quer se candidatar. E o próprio Novinte sabe que existem áudios que já circularam a nível nacional, que ele sabe, gravado por certas pessoas, quais ele tentou na altura, digamos, mobilizar para este projeto. Os áudios vazaram. O Novinte sabe. O Novinte ameaçou que iria processar um senhor, um membro do Anamola naquela porta, um engenheiro, porque chegou ao ponto de, digamos, vazar algumas malandragens dele, alguns planos dele, porque numa comunicação que ele havia efetuado, deixou tudo ficar. E aí foi desmascarado. Por isso, moçambicanos, em particular a província de Nampula, vamos ficar atentos. O Novinte pode brincar onde quiser, pode passear nas outras províncias, mas na província de Nampula nós não vamos lhe admitir. E não podemos em momento algum. De tal forma que o projeto dele já faz tempo e não cresce, não pode usar o nome do Anamola para ele mobilizar pessoas. Não pode procurar o protagonismo fora, enquanto dentro do Anamola ele está desconectado. Muito não disse. Obrigado, moçambicanos.